Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do site História Digital, e nesse vídeo nós teremos a recapitulação e a resolução de questões acerca da expansão territorial, que é um importante tema ligado à história do Brasil, Brasil colonial, né? Lembrando que essa recapitulação e resolução está relacionado com uma aula completa que nós tratamos acerca do tema em apenas um slide. Então, nós tratamos da expansão territorial, os principais fatos ligados a esse movimento, em apenas um slide. Então, acesse lá, eu vou deixar o link aqui em cima. Está aqui em cima. Então, vamos lá. Como eu sempre gosto de fazer, resolução tem que ter o ponteiro certo. E o ponteiro, na verdade, é um marca-texto. Tá? Então, sobre a expansão territorial, aí a gente falou da questão da União Ibérica, a união das coroas de Espanha e Portugal, como que isso aconteceu, o contexto em que isso aconteceu. Legal, vai lá, estuda lá, busca o vídeo, procura a informação. Nós falamos também da entradas de bandeiras, da questão da pecuária, dos jesuítas e da ocupação da Amazônia também. Então vamos lá. Sobre a expansão territorial no Brasil, a partir do século XVI e XVII, analisa as afirmativas abaixo. 1. Durante o primeiro século da colonização, apenas um trecho do litoral brasileiro era ocupado e efetivamente povoado. Mesmo assim, de forma regular e, às vezes, temporária. Está certo. Então, inicialmente, desde a criação dos primeiros engenhos, os primeiros núcleos de povoamento, eles eram litorâneos e depois foi se expandindo por determinados motivos, determinadas circunstâncias, expandindo em direção ao interior. 2. Ao longo do século XVII, numerosas expedições armadas, denominadas bandeiras, saíram do interior e se lançaram para o litoral. Não, é o contrário. Foi do litoral para o interior. Né? Não foi do interior para o litoral. Então é o contrário, está errado a 2. 3. As bandeiras que procuravam metais preciosos eram expedições bem menores e tinham um caráter mais pacífico. A busca por esses metais substituía a caça aos indígenas. É verdade. De certa maneira, a partir do momento em que o ouro foi encontrado, reduziu substancialmente, gradativamente e de maneira significativa as expedições de apresamento, como a gente falou na aula em um slide. Bandeira de apresamento ou bandeira de preamento. Eram as bandeiras organizadas para a caça ao índio, para a sua escravização, ainda que de forma pontual, porque a maior parte da escravização ainda era do negro africano. 4. A pecuária contribui na expansão territorial brasileira, principalmente a partir do século XVIII. Foi introduzido inicialmente nas missões religiosas e depois levadas para o litoral brasileiro. Não, A pecuária brasileira é um movimento que parte, em algumas regiões, por exemplo, no Nordeste, do interior do litoral para o interior. Então não foram levados depois para o litoral, até porque nos engenhos de açúcar já havia essa pecuária, E não foi a partir do século XVIII, foi antes, gente? Foi a partir já do século XVI, XVII. Tá? Então aqui a data está errada também. Tá? Pode botar aqui. Isso. 5. No Brasil, as missões religiosas foram criadas com o objetivo de preservar a cultura indígena, incluindo os aspectos religiosos e mitológicos que eram passados de geração em geração. Não. De certa maneira, as missões religiosas tinham como objetivo a catequização do índio. E essa catequização, pressupunha também uma influência muito grande da cultura europeia, que acabava sendo incorporada pelos indígenas. Podia haver um sincretismo, podiam haver mesclas, mas o objetivo maior era a catequização. Então a 1 e a 3 estão corretos, o que nos leva à letra A de amor. Muito bem, vamos em frente. Questão da Universidade Federal de Pelotas. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O mapa abaixo apresenta a economia brasileira em determinado período. Olha que questão interessante. Aqui o mapa do Brasil e aqui as culturas, os produtos cultivados e ou desenvolvidos, econômicos e ou extraídos, no caso do ouro, mineração,
e não é cultivado, o ouro é extraído. Então tem vários aspectos aí que a gente pode relacionar. Inclusive, Drogas do Sertão foi citado na aula em um slide. Não deixe de assistir, hein? Tá ali, Drogas do Sertão. Pau-Brasil, né? Explorado, monopolizado através do estanto. Temos uma aula sobre isso. Tá? Não, não temos ainda. Ainda será publicada, que é a aula sobre o descobrimento do Brasil. Eu devo ter falado alguma coisa no contexto lá da administração colonial. Isso, tá. Procure a aula sobre administração colonial, que tem alguma coisa tratada acerca do pau-brasil, da extração do pau-brasil, da exploração do pau-brasil. Bom, então vamos lá. Neles estão representadas as atividades econômicas do século, aí continua, aí você tem que assinalar a resposta correta. É o século XVI que apresenta a exploração de pau-brasil no litoral e das drogas de sertão na região amazônica, assim como a ocupação do interior brasileiro. Não, não pode ser século XVI, gente. No século XVI ainda não tinha efetivamente a exploração das drogas do sertão e uma ocupação mais efetiva do interior brasileiro. Isso começou principalmente a partir do século XVII. No finalzinho do século XVI, é verdade, com a União Ibérica, mas intensificando a partir do século XVII. E também não havia atividade de mineração. Né? A atividade de mineração foi só no finalzinho do século XVII e no decorrer do século XVIII. A questão meio complicadinha, por quê? Uma questão que se fundamenta principalmente na relação entre a economia e o tempo. Então pode ter muito anacronismo nessas alternativas, é o que a gente vai ver ali. Século XVIII, que já demonstra atividade de mineração, tá certo, mineração século XVIII, no centro-oeste brasileiro, e de pecuária na zona nordeste. E isso, inclusive essa questão da pecuária nordestina, a gente falou e depois do nordeste em direção ao centro-oeste, a gente falou na aula em um slide. Não pode ser de século posterior por não indicar atividade de cafeicultura. É verdade. Então, a letra B de baixinho. Ó, 17. Apresenta importações e exportações antes proibidas na colônia, devido ao monopólio comercial. Mas tem coisas aqui que não tinha na época ainda, né? Aqui, por exemplo, apresenta importações e exportações. Onde é que está isso? Aqui. Ah, tá. Não, aqui já é uma região mais de São Paulo, que ainda não existia, né? Inclusive depois da transferência da capital no Rio de Janeiro, que ainda não aconteceu no século XVII. Foi só no século XVIII, né? A partir de 1763. Letra D, século XIX, que no Brasil impera a economia tipo base a cafeicultura. Não tem cafeicultura aqui ainda. O café não está indicado como elemento econômico nesse gráfico, digamos, né? E século XX, muito menos, né? Não pode ser século XX? A exportação de pau-brasil? Não. Então aqui também está errado. Exportação de pau-brasil. Aqui cafeicultura é o elemento contrário, né? E aqui a questão das importações e exportações. Até o movimento de importação não existia. A questão da importação só passou a ser significativa a partir da abertura dos portos por Dom João, em 1808, e depois o Tratado de Comércio e Amizade, em 1810. Mas enfim, essa é a resposta, letra B, de baixinho. Tá bom, gente? Então é isso aí. Resolvemos duas questões ligadas à aula em um slide que tivemos acerca da expansão territorial. Se você gostou, dê um curtir, se inscreva no canal, compartilhe aí para amigos, colegas, alunos que estão estudando história para exames externos e por aí vai. Até o próximo vídeo. Valeu!